Bom, pessoal, a gente está nessa sequência aprofundando um pouco mais do que a gente aprendeu lá de Provérbios, né? Provérbios é um livro muito rico e a gente está aprofundando um pouco mais, mas não se restringindo a Provérbios e abordando temas de relevância para a nossa vida cristã. Hoje a gente vai falar sobre a disciplina bíblica, né? Disciplina bíblica e a maturidade cristã junto com essa disciplina bíblica, como é que elas trabalham, né? Então, falando de disciplina, a gente tem que começar a abordar o nosso contexto, né? Nós, assim, não somos tão conhecidos pela disciplina, né? Outro dia a gente estava conversando sobre o horário, a gente marca 9 horas, aí só chega 9h15. Aí quando você vai para determinados contextos, 9 horas, na verdade, são 9h30, né? E se for uma confraternização, aqui em Paulo Afonso eu já aprendi que se marca meio-dia, 2 horas da tarde. Não tem para que essa pressa, né? Então, se for confraternização, esse horário está bem fora. E se for compromisso de trabalho ou igreja, normalmente a gente entende que 15 minutos até meia hora está valendo. Então, a gente tem alguns problemas com disciplina com horário, a gente tem problemas de disciplina com relação a trânsito, disciplina com relação a seguir regras, né? Então, a gente tem esses problemas bem conhecidos, assim, que são nossos, né? A gente tem que entender que também outro aspecto, que na próxima página, no próximo slide, a gente vai ver as definições, né? A palavra disciplina tem algumas definições. Mas, de modo geral, a disciplina ela é uma coisa que, no nosso contexto, na nossa vida, a gente tem problemas, né? Eu tenho que admitir. Quando eu estava estudando, eu vi, rapaz, eu estou cheio de problema. Que bom, né? A gente sempre diz que o primeiro a aproveitar do estudo é quem está preparando, né? Então, isso foi verdade, mais uma vez, não falhou, viu? Não falhou, assim. Quando a gente vai estudar, a gente vê que, poxa, tem muito a melhorar. E outra coisa bem importante que eu ouvi algumas pessoas falando, eu acho que vai Deus confirmando, né? E no texto base, também mais uma vez foi citado, né? Que você só é realmente livre, não é quando você faz o que quer, é quando você faz o que é necessário. Parece a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiz, como assim? Você é livre quando não é quando você faz o que quer? Não, é quando você faz o que é necessário, porque aí você tem domínio sobre si, né? Então, ser livre não é fazer o que você quer, mas é fazer o que é necessário. Aí você tem liberdade, o domínio sobre você. Senão você é escravo da sua vontade, escravo do pecado. Isso foi um ponto bem chave, assim, eu queria compartilhar com vocês, que eu achei essa frase assim fantástica. E por coincidência, ou Jesuscidência, eu vi de diversos lugares, né, essa frase, eu falei, poxa, é bem verdade mesmo. Então, para começar, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele guie esse momento. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de nessa manhã estarmos aqui reunidos para ouvir da Tua palavra, ouvir de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, pelo cuidado, pelo alimento, pelo suprimento, Pai. Abençoe esse momento, em nome de Jesus, amém. Então, a gente vai passar aqui para a definição, né? Disciplina. Primeiro eu trouxe a definição do dicionário, né? Disciplina é obediência às regras, aos superiores, a regulamento. Isso está bem ligado a uma hierarquia, assim, que a gente lembra muito de militar, né? Você tem que seguir a regra, tem que seguir o superior, tem que seguir o regulamento. Isso numa vida militar, isso é bem constante. Então, disciplina pode ter esse contexto. E disciplina, num contexto empresarial, também vai ser as ordens, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento. Isso no contexto empresarial. Quando a gente vai para o contexto bíblico, a gente vê que disciplina é o caminho para a sabedoria. E é a repreensão e o castigo. É muito mais no sentido de você deve ter uma rotina. Quando eu estava estudando, eu vi muito essa dicotomia entre disciplina, rotina, seguir regras, e disciplina, repreensão, admoestação. Então a gente tem esses dois
esses dois sentidos básicos, né? Assim, um sentido de que você tem que seguir uma regra, você tem que seguir uma rotina, e o outro sentido para disciplina é que assim, ó, eu estou te repreendendo, eu estou te disciplinando para que você siga a regra, porque isso é bom para você. Então, tem essa, a gente vai ver que os textos até vão se intercambiando na Bíblia, né? Nesses dois sentidos. Então, se eu estiver indo muito devagar, vocês me avisam. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. E se quiser me interromper, me interrompa também, que é bom. Então, vamos lá. Valor da disciplina. E aí, agora a gente vai focar em disciplina bíblica, tá? Então, qual o valor da disciplina na nossa vida? E pensando numa disciplina bíblica. Alguém tem alguma ideia? Qual o valor da disciplina? O que a disciplina pode trazer para a gente? Crescimento. Beleza. Então eu vou dar a dica, viu? Vou pular aqui o primeiro aqui, ó. A disciplina, ela precede o bom êxito. O resultado final de um trabalho, ele é precedido de disciplina. Tem um dito de que assim, o futuro pertence aos disciplinados, mas requer perseverança e paciência. Eu já escutei muito assim, é melhor o disciplinado do que o inteligente relapso, né? Então, uma frase assim que eu escuto com relativa frequência lá em casa, sabe assim, é melhor a pessoa que é disciplinada e faz a sua tarefa dia a dia, se empenha para obter o resultado, do que o inteligente que é relapso. Esse disciplinado, ele chega mais distante, é isso que a gente percebe naturalmente. E atingir o máximo do potencial, no caso de um atleta ou de um profissional, vai exigir dele disciplina. Não tem como. Você pode ter um potencial fantástico para a música, para tocar violão, ou tocar teclado, ou violino, ou você correr, mas se você não praticar, não se empenhar, você não vai atingir o seu máximo. E aí a gente vê que isso também é verdade para a nossa vida. Então eu queria que alguém abrisse aí 1 Timóteo 4, 10, depois 15 e 16. E a gente vai ver o conselho que Paulo dá a Timóteo. Isso. Então, a gente vê que na nossa caminhada cristã, e Paulo estava orientando um jovem líder, né, que era Timóteo, e ele orienta ao Timóteo que ele seja diligente com as obrigações dele, que ele não deixe margem, né, estou aqui parafraseando, para que as pessoas o observem diferente, porque aí ele vai ganhar o respeito da comunidade. Porque sendo ele jovem numa comunidade onde normalmente, se ele e ele era meio judeu, né? Então, se ele vai falar para judeus mais antigos, assim, já fica mais difícil, né? Ele tinha todo um contexto. Então, ele tinha que se mostrar respeitado para aquela comunidade e também para os cristãos. Então, era necessário que Paulo orientasse a Timóteo para que ele buscasse essa dedicação ao trabalho dele. Esteja inteiramente entregue-se inteiramente às suas tarefas. Entregar-se inteiramente às tarefas é fazer com afinco, fazer com o desejo de acertar. Então, esse era o conselho de Paulo. O sucesso ou administração que observamos em um trabalho bem feito, produto ou conquista, é fruto de dedicação, disciplina, às vezes de uma vida inteira. E ele não vem simples. Às vezes a gente olha para as pessoas assim e diz assim, rapaz, essa pessoa tem o dom da palavra, né? Ele tem o dom da oratória. Mas não veio de repente. Ele treinou, ele veio várias vezes à frente e ele ensinou várias vezes, no caso de um professor, ele pregou várias vezes e essa habilidade ela vai se desenvolvendo. É fruto de dedicação. Então, o bom êxito vai preceder essa dedicação. E não vai ser diferente na nossa vida cristã. Bom, quem rejeita a disciplina dificilmente vai se qualificar para um trabalho de liderança, principalmente na igreja.
A gente tem isso lá em Provérbios. Eu vou ler aqui para... Poxa, meu mouse aqui, tá faltando habilidade aqui com esse negócio aqui. Faltando habilidade, os óculos não ajudam. Rapaz, mas eu vou deixar aqui esse mouse aqui. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrige, pois o Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, rejeitar a disciplina é o que a gente não deve fazer. A disciplina, nesse caso, da correção, da orientação, do reconduzir, né? E trazer de volta para o caminho. Olha só, você não está no caminho certo, preste atenção. É por aqui. Então, rejeitar a disciplina é algo que a gente não deve fazer. Quem observa se destaca. Atentemos para a ênfase, destaque que é dado para a organização e disciplina a mulher virtuosa, ao cumprir suas obrigações. Uma mulher pode ler agora, lá em Provérbios 31, 10 a 15. Então, o foco na disciplina. E aí a gente vê a regularidade também, né? Ela não fez isso uma vez, né? Ela fez isso todos os dias. Então, a mulher virtuosa, lá em Provérbios, a gente vê esse destaque para a disciplina dela, que todos os dias ela se levanta, todos os dias ela cuida da família dela, todos os dias ela está atenta às suas obrigações. E aqui é ressaltado a mulher virtuosa, mas nós homens temos também nossas obrigações. Então, todos os dias a gente tem que levantar e saber que nós temos as nossas obrigações dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares e nossas obrigações com o Senhor, com os nossos pais. A lista é grande para a gente, viu? A mulher foi destacada aqui, mas a lista para a gente é grande, não é pequena não. Então, a disciplina, ela objetiva é equipar para suportar responsabilidades. Então, a disciplina nesse sentido de se preparar, da repetição, da rotina, ela vem para preparar para suportar responsabilidades. E aí eu me lembro, e olho para Mateus aqui, ele está lá estudando ainda na faculdade, né, Mateus? Então, tem um bocado de disciplina que ele vai fazer, uma série de tarefas que ele tem que cumprir para prepará-lo para assumir responsabilidades. E assim foi com todos nós, desde pequeno. O objetivo da disciplina é esse. E, infelizmente, por falta de disciplina, hoje não é raro a gente estar no ambiente de trabalho e ver pessoas que não assumem suas responsabilidades. Eu consigo perceber isso constantemente, infelizmente. Não sei, o Robson, Daniele, Ari, né, Ari, muita experiência, e a gente vê que pessoas, infelizmente, carecem de responsabilidade. É como se eles tivessem direito a tudo, mas não tem responsabilidade com as coisas. Então, esse foi uma frasezinha de efeito que eu achei muito boa também, assim, a disciplina objetiva é equipar para suportar responsabilidades. Acho que é uma frase que ela agrega bastante do que é essa disciplina, do que vem a ser essa disciplina. Aqui vem um ponto bem interessante agora, no que tange ao caráter da disciplina. Lembrando de novo, disciplina bíblica, disciplina com os olhos cristãos, né? A gente tem na disciplina, no ato de disciplinar, de ensinar, de treinar, de capacitar, duas formas básicas. Uma de imposição e a outra de mudar o interior. Dependendo do momento, quando se é criança, você tem que ser por imposição. Você tem que disciplinar a criança para ela não botar o dedo na tomada. E aí não tem muito. Mas depois que a gente fica adulto, não dá mais para ser na imposição. Não vai mais funcionar. Há um bom tempo atrás eu escutei, enfim, que até os 10, 12 anos, a imposição funciona. Depois disso,
a repreensão, o castigo físico, ele vai trazer mais revolta do que disciplina, né? Então, tem um limiar ali, que você tem como disciplinar a criança na base da imposição. Depois disso, você vai ter que realmente orar e pedir a Deus para que o coração daquela pessoa ali, de 12, 13 anos, ele seja ganho e ele, pelo entendimento dele, ele aceita a disciplina. A imposição não vai mais funcionar tão bem. Então, até minha condição como pai, assim, eu fico pensando, rapaz, não pode perder o time, não. Se perder o time, vai ficar mais difícil. Não dá para ensinar o que deveria ter aprendido quando criança, depois que está adulto. E aí tem várias teorias aí que a gente escuta aí das gerações A, B, C, D, vai até a Z, né? Tem até a geração Z agora. É muita geração. Um dos ingredientes mais negligenciados pelos cristãos está relacionado às brincadeiras de mau gosto. Então, nesse ponto aqui, essa questão do caráter, a gente vai abordar pensando nas nossas brincadeiras, assim, o quanto uma brincadeira ela pode destoar. Porque brincar é muito bom, ele alivia o ambiente, descontrai, mas se passa do ponto, aí a gente descamba para o desrespeito e pode, em vez de ser uma coisa boa, se tornar uma coisa ruim. Então, algumas brincadeiras que a gente deve evitar, né? Brincadeiras com coisas santas. Então, determinadas brincadeiras com coisas santas ou em momentos de reverências, eles devem ser evitados, né? E aí o texto bem enfático desse aí está lá em Efésios 3 ao 7. Então, assim, é bem objetivo esse texto, não tem muito o que se contestar. Agora, embora não se tenha o que contestar, algumas pessoas, às vezes, a gente fala assim, mas foi só uma brincadeira. Bom, cada um examine o seu coração, se é assim que a palavra de Deus enxerga. Não vai ser só uma brincadeira. Outras brincadeiras que a gente deve evitar. Brincadeiras que afetam a moral e a dignidade do outro. Devemos ter cuidado com as pessoas. A gente tem que lembrar que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E algumas brincadeiras, principalmente no que toca na questão física das pessoas, elas devem ser evitadas, né? Brincadeiras do tipo de chamar o aleijadinho, o gaguinho, o ceguinho, alguns apelidos assim. Se você é próximo da pessoa e realmente você conhece e está no ambiente só com você, eu confesso que eu não vejo tanto problema se realmente você tem intimidade. Mas, a depender do momento, você está denegrindo aquela pessoa, né? Uma coisa é eu ser amigo próximo do Josué e estar conversando com ele e ter uma brincadeira de foro íntimo, uma forma como eu trato. Num foro íntimo e eu trazer para uma plateia. E apontar, principalmente quando são questões ligadas à condição física, assim. Eu percebo que isso, quando eu estava lendo, eu fui lembrando de alguns momentos, histórias e piadas que eu tirei com outras pessoas, ou que eu presenciei outras pessoas fazendo, que quem recebe a piada fica bem magoado. Então, isso é uma brincadeira que a gente deve evitar. Esse tipo de brincadeira, de conotação com essa questão, principalmente a questão física, né? É o fanho. No meu caso, assim, eu tenho uns apelidos assim, bem interessantes. Eu não vou dizer não para não virar bullying aqui, viu? Mas depois eu posso falar assim, eu tenho uns apelidos assim, fantásticos, assim, da minha infância, que eu era bem gordinho, bem fofinho, já tirando onda assim, né? Então eu tinha uns apelidos assim, muito carinhosos que meus primos me davam. Assim, o mais leve era rolha de poço, né? O mais leve era rolha de poço, assim, então... Mas assim, no contexto, meus primos estavam de boa, não tem problema não, assim. Então, eu estou falando do meu apelido, pode, né? Eu não posso atirar bullying aqui com o irmão aqui, mas... Então, assim, isso a gente tinha alguns colegas, assim,
tinha problema de saúde, a turma zoava, né? Tinha alopécia, né? Que caiu os pelos tudo. Imagina, eu tive um colega que a gente era criança ali, na faixa dos 10 anos, e na sala de aula ele, com 10, 9 anos, ele teve alopecia e ficou sem pelo nenhum, né? E aí era complicado, né? Porque a turma zoava. E aí ele sofria com isso, né? Claro. Então, mas eram crianças, aí vocês mas era criança. Mas se eu não disciplino, se eu não oriento, se não vem a coordenadora, a professora dizer que não se pode fazer aquilo, que é uma condição, se não disciplina, a gente ia crescer achando que era normal e podia zoar com todo mundo. Outro tipo de brincadeira que a gente deve evitar são brincadeiras preconceituosas. Lá em Mateus diz assim, eu vou ler esse que é curtinho, e vocês vão abrir no próximo aí, Provérbios. Por gentileza, Provérbios 26, 17 e 19. Lá em Mateus 12, 23, diz assim, eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Em algumas outras traduções traz o termo frívolo, né? Mas acho que palavra inútil, eu peguei essa tradução exatamente para ser bem direto ao ponto. Toda palavra inútil que a gente falar, um dia a gente vai prestar contas. Algumas pessoas tentam representar esse momento como se fosse esse. Vai ser como um filme assim que vai passando e você vai saber tudo o que aconteceu na sua vida. E eu fico assim, às vezes, curioso, como é que será esse dia, né? Porque o Senhor disse que os meus pecados foram perdoados, mas ainda assim os meus pecados serão apresentados. E aí depois o Senhor vai dizer, mas foram perdoados porque o Cordeiro morreu por você. Mas ainda assim, como a gente diz aqui no Nordeste, vai ser jogado na nossa cara, o nosso pecado. É mais ou menos assim que eu entendi, não sei se está correto o Zamba aí, né, no contexto teológico. Assim, Deus vai jogar na sua cara que você é um pecador. Mas o sangue do meu filho salvou a tua alma. Mas vai ser jogado na nossa cara. Não sei se está correto não, mas depois o pastor me corrige, aí me disciplina. Provérbios, quem pode ler, por gentileza? Então, a gente tirar brincadeiras, ela pode ser tão perigosa quanto brincar com armas, né? E depois não vai a gente dizer que assim, foi só brincadeira, isso não vai tirar o dano. Tem outra frase que me veio aqui à mente que o pessoal fala assim, determinadas colocações são como um travesseiro de pena que você rasga. Aí depois você não consegue juntar as penas, né? Então, essas brincadeiras preconceituosas, a gente tem que ter cuidado, porque depois que a gente fizer, a palavra falada não volta, né? E esse aqui eu achei bem interessante, os exemplos que eu vi, assim, trazer brincadeiras que denigrem a imagem do outro. Essa aqui, a gente vê muito isso acontecer entre marido e mulher, né? Qualificar a imagem de qualquer pessoa é errado, mas às vezes alguns cônjuges usam de uma licença poética para brincar com o outro, né? E sem perceber pode estar machucando, né? Minha gorduchinha, minha velha, meu xireque, minha barrigudinha. Poxa, miolo de pote. É lesa mesmo, né? Assim, trazendo aqui para um linguajar bem nosso, assim, é lesa mesmo, eu já escutei. Tu é lesa, hein? e às vezes é reincidente. E assim, alguns exemplos que eu me recordo assim, a gente até parece brincadeira na hora, a pessoa parece não ligar, mas será que é isso mesmo? Será que não se importa assim? Eu nunca fui chamado de xereque não, mas se eu fosse chamado, eu acho que eu não ia gostar não, viu, Dani? Sopa de osso, tem algumas coisas assim, tem uns apelidos bem assim, e outros assim, esse não serve para nada, homem não serve para nada, é tudo igual, só muda o CPF, né? Tem esse ditado assim, é tudo igual, só muda o CPF. Eu tenho que confessar, eu já falei, é tudo igual, só muda o CPF.
Tudo igual, só muda o CPF. Mas isso, pessoal, é outro tipo de brincadeira que a gente deve evitar. A gente deve evitar porque a gente realmente pode estar magoando a pessoa. E, embora no intuito que possa ser verdadeiro de brincar, quem recebe a brincadeira muda até dependendo do momento, né? Às vezes você está num momento que não está para brincadeira. E aí a brincadeira termina magoando. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. O limiar entre o descontrair e magoar, ele é bem tênue, né? É bem tênue. No passado eu escutei uma pessoa dizendo assim, rapaz, eu não gosto de piada. E era um cara bem estudado, assim, era num contexto até acadêmico. E a pessoa falando assim, eu não gosto de piada. Ah, mas por que o senhor não gosta de piada? Era um professor, né? Ele falou, rapaz, eu não gosto de piada porque toda piada é denigrindo uma deficiência de outra pessoa. Aí depois eu parei, rapaz, realmente, não tem. A piada é sempre denegrindo o outro, assim. É o outro que está numa condição inferior a você. Então a piada ou é com a condição social, ou é com a condição de cor de pele, ou é sempre assim, ou é com a profissão. Tem uma piada que eu gostava de contar, depois eu conto só para os advogados. Então, assim. Advogado sofre bullying, não, Ari? Advogado sofre muito bullying, assim. Tem umas de engenheiro também. Tem uma de engenheiro, assim, que toda vez que eu me reúno em família, sabe, assim, e principalmente se tiver 2 ou 3 engenheiros reunidos, rapaz, ela não falta. O engenheiro sempre é... Então a piada realmente tem esse contexto. Ela é uma brincadeira com uma outra pessoa, mas eu acho que a gente tem que ponderar, é saber o momento de brincar, sabe assim, eu acho bem radical essa posição assim, eu não gosto de piada porque ela sempre denigre o outro. Mas quem não consegue rir de si mesmo, já diz o ditado, assim, essa pessoa não é feliz, né? Então eu tenho que ser capaz de rir da minha condição de engenheiro, que às vezes já foi comparado até com jumento, né? Com jumento. Mas essa do jumento eu já escutei assim, se você se deixar usar pelo Senhor, você já está no nível da jumentinha de Balaão, né? Né? Se você se deixar usar, se deixar usar pelo Senhor, você chega no nível da jumenta, né? Então, bom, pessoal, assim, então piada, ela descontrai, como a gente percebeu aqui, mas ela tem que ser seguida de um certo cuidado, para a gente não perder a mão, né? Não errar na dose. Então, eu vou ler aqui para ser mais rápido, estou com medo do tempo aqui, já passou 30 minutos. Esse aqui já foi um aperfeiçoamento, viu? Que da outra vez aqui disse, rapaz, olha o tempo, só falta 30 slides, está perto, não se preocupe não. Então, 1 Pedro 3,7. Da mesma forma, vocês maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Então, nós maridos devemos cuidar da nossa esposa e amá-la assim como Cristo amou a igreja. Então, antes da gente tirar a piadinha aí com as esposas, tenha cuidado. E lá em Provérbios, diz assim, Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Então, a gente tem na Bíblia, e aí a disciplina bíblica, essa disciplina voltando para a rotina da gente ler a palavra, estudar a palavra, ela vai nos trazer ensinamento, do começo ao fim. Então, a gente tem esses 2 exemplos de recomendações, de disciplina, de cuidado, de como nos conduzirmos aí, um para o homem e um para a mulher, já que nesse ponto aqui era a brincadeira, foi exemplificado, né? Entre marido e mulher. E agora, quais as recompensas da gente
ter uma disciplina bíblica. Então, a disciplina bíblica nos traz ganhos nas nossas vidas e nos nossos testemunhos. Então, a obediência à palavra de Deus e sua vontade é um primeiro benefício. Está intimamente ligado com o nível de disciplina que a gente tem. Então, essa obediência à palavra de Deus e à sua vontade está intimamente ligado com o hábito da gente ler, da gente estudar a palavra de Deus. Então, lá em Hebreus 12, 9 e 10. Isso. Então, se a gente observa a disciplina dos nossos pais como quando éramos crianças, ainda mais a gente deve observar a disciplina de Deus. Que aí é onde tem até aquela mudança, né? Que eu até comentei aqui, né? Do que o pessoal já observou e estudou. Criança a gente disciplina na base da imposição, no começo da sua vida, mas depois a gente tem que ir pelo convencimento. E Deus, se a gente abrir o nosso coração, Ele vai transformar o nosso coração, o nosso desejo. E essa disciplina está naquele contexto de repreensão, de reorientação. E a disciplina que a gente deve buscar é a obediência à palavra de Deus, a disciplina da rotina, do hábito, do costume de lermos a palavra de Deus, de seguirmos a palavra de Deus. Outra recompensa da disciplina, uma abençoada esperança que dá à vida um maior significado. É comum a gente ver hoje pessoas que dizem que... E pessoas cristãs, né? Afora, quem não conheceu a Deus ainda, infelizmente, a situação ainda é mais difícil. Mas mesmo entre os cristãos, a gente encontra pessoas que estão desoladas, estão frustradas, estão desanimadas com a vida. Mas aí quando a gente confronta esse irmão cristão e pergunta, mas como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra de Deus, de convívio com a palavra de Deus? A gente, quando faz esse confrontamento, a gente constata que normalmente essas pessoas elas não estão lendo a palavra de Deus, não estão orando. Então elas estão distantes de Deus e buscando a alegria, provavelmente, no mundo, né? E aí a gente sabe que o nosso vazio de Deus, ele não vai ser preenchido pelo mundo. Então, em contraponto a isso aí, Salmo 1. Quem pode ler assim, o famoso Salmo 1. Então, lá em Salmo 1, o salmista, ele nos diz claramente que aquele que não se detém em conversas tolas no meio dos pecadores e que ele foca a sua vida naquilo que é vontade do Senhor, ele vai ter uma vida prazerosa e frutífera. Então, se a gente está desanimado, a gente deve observar para a nossa vida e ver como é que está. Rapaz, eu estou lendo a palavra, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque é difícil quando a gente coloque o nosso foco no eterno, a gente não tenha prazer no Senhor. Não está se dizendo que não vai existir dificuldades. Não é isso. Dificuldades existem. Mas está se dizendo que a esperança ela não morre. É um pouco diferente, né? Não está dizendo que o pecado que permeia esse mundo, ele não existe. Porque por conta do pecado, a gente tem dificuldades nesse mundo. A gente tem doenças, a gente tem que conquistar a nossa comida do suor do nosso rosto, a gente tem as consequências do pecado, mas ainda assim, se o meu foco, a minha vida está voltada para o Senhor, eu vou ter esperança e vou ter certeza de uma vida eterna e isto vai trazer alegria ao meu coração. É isso que a gente vê claramente na palavra do Senhor e em especial aqui no Salmo 1. Uma vida de disciplina, ele traz também o fato de que nós aprendemos a reconhecer a direção de Deus em nossas vidas. Então, lá em
depender totalmente do Senhor, também ele vai colocar um pouquinho de que assim, eu não vou confiar só em mim. Então, eu ter consciência de que eu vou fazer meus planos, mas que o sucesso dele vai depender do Senhor, é um alento também para os nossos corações. Porque o homem, fora do contexto do Senhor, quando ele faz os seus planos e não dão certos, ele se frustra. Mas se a gente coloca a nossa certeza no Senhor, a gente vai reorientar o nosso coração. E a gente vai sempre buscar o Senhor para ter a certeza de que o meu plano está alinhado com a vontade dEle. Então, lá em Provérbios 5:6, vou ler, diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, quais são as decisões que você precisa tomar? Você pediu orientação ao Senhor? Está disposto a depender dEle para a resposta correta? Então, a gente como cristão deve orar, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, confiar nele e perguntar a Ele, a Deus, quais devem ser os nossos passos. A gente não deve confiar nas nossas próprias forças, nos nossos próprios desejos, né? Para que a gente não se frustre desnecessariamente. Então Deus, Ele nos garante que Ele também vai nos orientar. Isso aí. E uma outra coisa que a gente ganha tendo disciplina é a sensibilidade para reconhecer os próprios limites. Então, a humanidade nos dá a humildade nos dá consciência de nossas limitações e também nos estimula a descobrirmos em nós o potencial a ser desenvolvido. Então, Provérbios 13:24, por favor, uma pessoa, e Apocalipse 3:19. E Apocalipse. Ótimo. Então, os nossos limites, eles, se não estiver bem claro na nossa mente, o Senhor vai vir nos disciplinar. E quando a gente tem uma vida de disciplina bíblica, a gente vai estar mais sensível para entender que quando alguma coisa me desagradou, pode ser que seja o Senhor me disciplinando. Pode ser, mas aí só a sensibilidade, o convívio com o Senhor vai nos dar certeza se aquele entendimento está correto ou não. A gente precisa ter essa sensibilidade, e a sensibilidade ela vem quando a gente tem essa disciplina de convívio com o Senhor. Porque senão, como é que eu vou saber se foi um mal do mundo que está no pecado e sofre as consequências do pecado, ou se aquilo ali é o Senhor que está me reorientando para que eu vá num caminho melhor. Então, essa sensibilidade vem com essa disciplina, a disciplina do convívio da Bíblia, com os irmãos, na contínua santificação. Então, o cristão que se deixa moldar pela palavra de Deus só tem a ganhar, pois como recompensa obterá uma vida saborosa, de sabedoria, certeza de proteção divina e maturidade cristã. Lá em Provérbios 4:10 diz assim: meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho do meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério.
Siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Então, a busca pela sabedoria, e a sabedoria que se fala aqui começa pelo temor ao Senhor, e a leitura da palavra dela deve ser uma máxima em nossas vidas. E aí essa disciplina da busca pela sabedoria que vai trazer todos esses frutos para a gente. Então, para a turma que estava preocupada aí, que eu ia até meio-dia, ó. Opa, vou botar o endereço aqui. Então, lá em Hebreus tem assim, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, se atentarmos à disciplina do Senhor, teremos disciplina da leitura da Bíblia, disciplina da oração e a sabedoria para ouvir e para falar. Então, essa é a disciplina bíblica, a disciplina que a gente deve buscar para termos uma vida orientada, guiada pelo Senhor, uma vida que a gente não vai se sentir desanimado, uma conduta legal. E aí podem rir, pessoal, vocês ficaram muito tristes agora. Eu acho que era para ter deixado a parte da piada para o final, né? Ficou todo mundo cabisbaixo agora. Então vocês... É isso, pessoal. Alguém tem algum ponto que queira... Zamba? Tem? Não? Se eu souber... O que você sugere para que nós tenhamos disciplina na prática da leitura das Escrituras? Eu acho que uma tarefa bem simples é colocar objetivos também fáceis de ser alcançado, como ler um provérbio por dia, durante 30 dias. Isso, assim, já me recomendaram no passado, eu fiz e, assim, um capítulo. Um capítulo por dia de provérbios. E, assim, pode voltar e ler de novo. Você vai perceber que não pegou tudo, sabe? Assim, provérbios para a gente criar o hábito da leitura da Bíblia e da meditação. Eu acho um livro assim, muito bom, porque eles são até parte do princípio do que é um provérbio, né, que é uma frase fechada e muitas vezes não tem o antes e o depois, ela é fechadinha, né? Então Provérbios ele funciona muito bem para desenvolver esse hábito da disciplina de ler a Bíblia. Porque aí você tem 31 capítulos, pega um mês de 31 dias, uma metinha aí bem tranquila, um capítulo por dia. E ler e meditar, eu acho que é uma tarefa muito tranquila da gente cumprir e de aplicar Provérbios. Mas, assim, tem outros livros, assim, que quando a gente parou para ler aqui e estudar aqui na igreja, acho que o que mais me marcou foi Debaixo do Sol. Acho que ali agora faltou o nome. Eclesiastes. Eu acho que Eclesiastes é um outro livro assim que desperta muito assim, porque a gente vê
de forma descrita e explicada de que tudo que a gente buscar nesse mundo não vai ser suficiente para satisfazer a nossa alma. Então, eu acho que Provérbios e Eclesiastes, para quem já é crente, já se converteu, entendeu o plano de salvação, são 2 livros assim muito bons. Todos na Bíblia são bons, né? Toda a escritura é inspirada e apta para o ensino, repreensão, mas esses 2 em especial assim, eles mexem mais comigo. São lições bem... Provérbios tem lições de tudo quanto é tipo de natureza, né? E Eclesiastes diz assim, rapaz, nesse mundo aqui, aproveita o que for bom, mas ainda assim não vai ser suficiente. Ame a Deus acima de todas as coisas, porque isso sim faz a diferença. Então, são esses 2 que eu recomendaria, não sei. Você falou agora, assim, é que eu pensei muito no cara que, na gente que já é cristão, já tem um tempo de caminhada, né? Mas quando eu estava no começo da caminhada, uma coisa que funcionou muito comigo, assim, nesse encorajamento era mútuo, e o encorajamento era ler uma parábola e discutir com os outros. Então, toda vez que a gente se reunia, era uma parábola nova, né? Então, foi muito legal, assim, porque a gente estava lendo o Evangelho, lendo as parábolas, e a gente compartilhava, e claro, tinha um irmão veterano que conduzia e orientava, né? Mas foi muito bom, assim, esse compartilhamento de ler a Bíblia e falar assim, ó, vai ser uma parábola. Então, era uma história fechada, um ensinamento fechado, e era muito gostoso. Então, assim, também é outra forma, né? Isso é ótimo, mas a gente precisa também ver a disciplina nossa individual, né? A disciplina própria, assim, individual da pessoa, eu acho que faz um diferencial grande, sabe? Assim, se a gente se reunir uma vez por semana, beleza, né? Mas você em casa, sozinho, no seu momento, eu acho que isso é importantíssimo, assim, para um crescimento. Mas com certeza, assim, se reunir com os irmãos é muito legal, né? Mais. Faz pergunta aqui, ainda tem minuto aqui, viu? Pode ser, pode ser, assim, às vezes a pessoa realmente só não percebe, assim, só não tem sensibilidade, né? A pessoa às vezes é insensível mesmo, acho que o termo é esse. A pessoa é insensível e tira brincadeira e ele nem percebe que está magoando o outro, né? Tipo com os carecas, assim, né, Robson? Poxa, brincar com careca, nada a ver, tirar onda com careca, com calvo. Mas assim, eu sou de boa, assim, na minha turma, assim, a nossa turma, né? A turma que mais ou menos... A gente zoava muito quando era criança, então assim, não é qualquer brincadeira que... A gente não se abala muito com essas coisas assim. Rolha de poço era o mínimo que falavam comigo, então tá de boa. Então, o problema é quem chega, né? Porque a gente vai ser cobrado das palavras... Eu só decoro o termo mais difícil, mas das palavras frívolas, eu sempre me lembro disso. As palavras frívolas, elas vão ser cobradas, né? Então, assim, em vez da gente aproveitar o momento para trazer algo de edificante, a gente só ficar brincando, eu acho que essa dosagem que a gente tem que ter cuidado, porque senão eu vou ficar o tempo todo na brincadeira e nunca vou trazer algo de novo. Qual o diferencial, qual a luz que eu estou trazendo para aquele ambiente, que tipo de sal eu estou sendo? Estou sendo um sal insípido? Vou ser jogado fora. Eu lembrei aqui que é a eterna quinta série, né? A eterna quinta série. Entre os homens, a gente tem... Eu não sei, eu acho que as mulheres são mais sérias nesse aspecto que a gente, né? A gente está sempre brincando, e sempre que tem oportunidade, um zoa com o outro. É a eterna quinta série.
E aí quando você vai falar alguma coisa séria, de fato. Então, é o limite, é o limiar, né? É até onde não vai ter regra. Não tem regra. Né? Isso que você falou aí de chegar para outra pessoa, eu me lembrei que é um poema do Jessé Quirino, né? Ele falando como é que funcionam os elogios, assim, eu não vou repetir aqui não, mas assim, é bem pesado. E ele fala que assim, ó, isso é um elogio absurdo. Você ser chamado de tal e tal e tal e tal, o cara está lhe elogiando, o cara não está... Isso, mas bem numa cultura bem própria do Jessé, que o Jessé Quirino estava retratando, né? Se eu chego aqui mesmo e começo a lhe tratar como ele retrata lá no poema dele, você não vai se sentir elogiado, não. Mas para aquele cara lá, aquele sertanejo que ele está retratando... Então tem isso, tem a cultura, tem um momento, é ter sensibilidade, é desenvolver a sensibilidade e a sensibilidade de reconhecer o Senhor quando o Senhor estiver nos repreendendo e vindo no nosso coração, rapaz, eu passei do limite. Porque senão, se eu ficar insensível, aí eu não vou perceber e vou tirar brincadeira e vou achar que o cara está de boa e o cara não está. Né? Então, eu acho que o Senhor, a busca do Senhor é o principal, a gente aprender a escutar dele. Quando você estava falando da cultura lá, que Jesus era judeu e não samaritano, eu me lembrei da passagem da samaritana que vai pedir ao Senhor e diz, não é certo que entregue a comida dos filhos aos cães, né? E ela também cheia de sabedoria, mas até os cachorrinhos comem do que sobra da mesa, né? Só para entender que assim, os samaritanos eram chamados de cães, né? Eles eram desprezados, né, pelos judeus, né? Não é isso? Então a questão cultural às vezes leva, e mesmo num contexto judaico assim, era depreciativo, né? Assim, chamar o outro de você é tal qual um cachorro. Mas, enfim, é buscar do Senhor, se aproximar dele, ter certeza de que o nosso futuro é na glória com Deus e nos santificarmos. E não há outra forma melhor do que buscarmos na disciplina do convívio contínuo com o Pai, lendo a sua palavra e convivendo com irmãos. É isso? Podemos orar? Então, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pelo momento prazeroso de aprendermos, escutarmos da Tua palavra, aprendermos de Ti, Senhor. Nos auxilia, Pai, a sermos cristãos melhores, sermos melhores discípulos Teus. Nos concede a força, a garra, a fé, Senhor, de nunca Te abandonar, de Te buscar a cada dia. É assim que Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.